Por isso o título da mensagem de hoje é Uma Só Voz. Uma só voz. Uma só voz, por quê, pastor? Porque nos stories do Instagram e no Facebook e no seu WhatsApp são centenas de vídeos de especialistas em como criar o teu filho, centenas de vídeos em especialista como teu marido tem que se comportar, centenas de vídeos como uma mulher deve ser uma mulher sábia. A internet e o Google está cheio de explicações sobre psicologia, terapia, funções do nosso próprio corpo, como seres humanos, como funcionam as coisas dentro de nós. Só que quem criou tudo isso se chama Deus. E é essa voz que nós temos que ouvir todos os dias. É essa voz, para mim, pode se levantar a maior autoridade especialista sobre qualquer coisa. Hoje o Senhor me leva para um lugar que a última palavra e a voz que eu tenho que escutar é a dele. E sabe por que estava acontecendo isso na concha acústica? Eu vou ter que falar. É porque há 15 anos, 16 anos atrás, Deus me chamou e eu disse, eis-me aqui. E disse para mim que faria coisas e eu comecei a acreditar na voz. No meio do caminho ele falou, Juliano, eu quero que vocês vão para a rua, falar para pessoas que estão na rua, que não estão na rua em busca de igreja, que não estão na rua em busca de Deus, que não estão na rua esperando se encontrar com nenhum tipo de profeta, mas que simplesmente estarão na rua porque é comum pessoas estarem na rua. E eu quero que tu vá e fale sobre o meu amor, explica para eles o que eu sou na tua vida e o que eu causo na vida de alguém. Explica para eles. E nós começamos com 2, 3 caixas de som, uma grande dívida, e começamos a falar e muitas vezes ninguém levantava a mão. Muitas vezes ninguém se aproximava, muitas vezes ninguém vinha. Mas nós estávamos ali em praças, sem se preocupar com o número de pessoas. Ontem nós estávamos na Concha Acústica. Para quem não sabe, um dos maiores palcos do Rio Grande do Sul. Principalmente no verão, o maior palco do verão. Porque Deus viu nós começando lá atrás. E Ele falou, vocês querem? Você quer isso? Então comece a construir. E essa construção tem a ver com sacrifícios. Pergunto para você nessa noite, igreja do Senhor. Quando é que foi a última vez que Deus disse que te usaria para fazer algo grande e você acreditou e tomou uma atitude para viver isso? Quando é que foi a última vez que Deus colocou um sonho no teu coração, mas daqueles sonhos impossíveis, daqueles sonhos gigantescos, que você disse, uau, imagina se isso acontece. E o Senhor disse, vem. Eu quero que tu seja instrumento na minha mão para fazer isso acontecer. Quando é que foi a última vez que você ouviu Deus falar isso? Porque com o passar dos anos, nós convertidos, macaco velho da igreja, passamos a não ouvir mais essa voz. Por quê? Porque agora a voz é muito mais confortável. As coisas têm que funcionar. A igreja tem que fazer. A instituição tem que se movimentar. Mas todas as coisas que Deus fez, Ele fez através de homens que ouviram a sua voz e responderam a ela dizendo sim. Eu vou, eu faço. Vai diante de um rei psicopata, Elias, e diga para ele que não irá chover. E ele foi diante de Acabe, um rei maluco, e diz, Acabe, assim diz o Senhor, não vai chover, só vai chover sobre a minha palavra. Se você fosse Acabe, na autoridade de Acabe, no tempo de Acabe, junto com os amigos de Acabe, você riria dele. Mas Elias é conhecido como Elias, porque ele obedeceu uma só voz, e foi a voz de Deus na vida dele. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha muitas vozes, mas eu acredito que tinham aquelas que diziam, não vai, Elias, tu tá louco, isso não vai dar certo. Sabe aquelas vozes quando você diz, ei, tem um diagnóstico dizendo que eu tenho tal coisa. As vozes que não conhecem Deus, ou talvez conhecem um Deus distante, vão dizer, isso é uma grande má notícia. A voz que conhece Deus diz, não se preocupa, a última palavra vem do Senhor. A voz que conhece Deus não se intimida, não fica com medo, não oscila no meio da economia. A voz que conhece Deus sabe que por mais que estejam tudo ruindo ao teu redor, a voz que conhece Deus olha para o céu e pergunta, Pai, o que tu queres me ensinar com isso? Aonde tu quer me levar? O que tu quer fazer? Porque talvez hoje, irmão, a tua conta já está negativa, já está no saldo mais que negativo. Talvez, irmão, os dias são difíceis, mas deixa eu te contar, está sendo assim para todo mundo. Quem não tem um problema tem outro. E talvez você não está entendendo, mas esse está sendo o momento de nós dizer para Deus, Deus, eu não estou contigo pelo que tu pode me dar. Eu estou contigo porque eu ouvi a tua voz e eu vou até o final ouvindo ela. Eu não estou contigo por causa do que tu já fez.
eu estou contigo porque tu és o meu Deus e o meu Senhor, e eu vou permanecer contigo. Irmãos, infelizmente as muitas vozes nos confundem. Para de ouvir especialistas sobre casamento na internet. Quer ouvir a voz que vai fazer teu casamento dar certo? Dobra o teu joelho e vai orar ao Senhor, porque Ele vai dizer como tu tem que se comportar com teu cônjuge. Para de ouvir os especialistas como crianças. Ai, porque a criança que não isso é aquilo outro. Ó, irmão, tá cheio de histórias aqui de criança que tomou concha no ouvido quando era criança. Tem cheio de história e traumas aqui espalhados, sabia? Agora tem uma coisa que nos faz nós ter algo em comum, sabe qual é? O Jesus que cura todos nós. Tem um Jesus que cura todos nós aqui. Eu não posso ficar sustentando e potencializando traumas quando eu estou dentro de um lugar de milagre onde Jesus está operando. Eu acredito no que Jesus está fazendo. Amém? E muitas vezes nós estamos esperando a voz de um homem para nos aprovar. E vai ter homens que vão te aprovar. Vai ter homens que vão dizer que você está certo. E você vai para dentro de um círculo cultural que ele criou, onde ele está no topo. Agora, quer saber se você está certo? Quer saber se a sua vida está alinhada? Abra a sua Bíblia, conheça sobre esse Deus, depois feche ela e vá se comunicar com Ele, porque você vai ter intimidade com esse Deus. Só existe uma voz que pode te guiar, meu irmão. Eu posso te dar conselhos, tenho prazer em te dar um gabinete, mas eu faço questão que tu conheça a voz que fala comigo. E essa voz é de Jesus Cristo de Nazaré, que prometeu que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que o meu ouvido está estragado. Pastor, eu estou com um problema, porque é tão difícil para mim. Primeiro, tu já tinha que ter se inscrito para o retiro, né? Escola de profetas, porque a escola de profetas vai ser uma escola para aprender a ouvir a voz de Deus. Até o final do culto dá para te escrever, amém? Mas não quero te manipular. Se tu tem problema em ouvir a voz, nessa noite eu quero te dar algumas dicas sobre um ouvido curado que ouve a voz de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, versículo 1 em diante. Vamos à leitura. Uma leitura rápida de 4 versículos, mas de suma importância. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Amém? Só para dar uma explicação rápida. Vocês viram que o ar não está instalado ainda, porque a missão de colocar a plataforma lá em cima, irmãos, foi missão impossível. Até o Tom Cruise veio na igreja para ajudar a gente. Tinha gente que achava que a gente estava fazendo uma plataforma para receber visita de helicóptero, porque era gigante. Mas Deus proveu com a Madeireira Oliveira, através da vida do Badico, a Madeireira Oliveira, que é uma apoiadora dessa casa, e um caminhão MUC, que era mais ou menos o custo de R$600 a hora, eles deram para nós de graça para colocar a plataforma em cima desta casa. Então toda vez que você pensar em material de construção, procure a Madeireira Oliveira, porque ela está abençoando a casa onde você se alimenta. Amém? Madeireira Oliveira, amém? Glória a Deus. Eles que são nossos irmãos em Cristo, né? São adventistas, né? São nossos irmãos em Cristo. Vamos à leitura da palavra. Amém? A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 1 o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a minha e a tua. Amém? Versículo 4, olha que lindo, olha que maravilhoso, olha a riqueza desse versículo. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém, até aqui. Vamos começar, pode apagar, Luquinhas. Vamos começar dizendo o seguinte: idade para ser chamado por Deus já não é mais um problema, porque nós vimos um homem sendo chamado com 75 anos de idade. Então, você setentão, te prepara, seu Roberto. Acabei expondo a sua idade, mas te prepara. Você mais maduro, não limite a sua idade ao ser chamado por Deus, porque Deus tem um plano para a tua vida e você só tem que dizer eis-me aqui para Ele, amém?
Mas tem que ser a voz de Deus e não uma voz da tua cabeça. Tem que ser o próprio Deus te chamando e não você idealizando. Tem que ser Deus. Abraão foi chamado com 75 anos. Quanto tempo esse cara esperou para ter um encontro com Deus? Uma coisa eu não tenho dúvida, ele foi fiel até os 75 anos. Porque Deus não chama pilantra para fazer nada. O Espírito Santo de Deus não é amigo de pilantra. Ele quer transformar eles. Quando fala que essa voz falou com Abraão, essa voz disse para ele sair de uma zona de conforto, de um lugar confortável, de um lugar dominado, de um lugar que ele conhecia tudo, para ir para uma terra que não tinha nem o nome, mas que o próprio Deus disse que lhe mostraria. É muito bacana que nós queremos viver o novo de Deus, nós queremos mergulhar em Deus. Quem quer mergulhar em Deus e viver o novo de Deus aqui? Só que você vai ter que se movimentar e sair da zona de conforto muitas vezes, mergulhar, decolar, acreditar na voz que está te chamando, acreditar que é o Senhor que tem um projeto que está revelando agora para você, porque dentro do projeto de Deus também tem o tempo de Deus se calar. Dentro de um projeto de Deus tem o tempo de Deus ficar frio, só olhando para dentro do teu coração e as intenções com que tu faz as coisas. Eu já falei isso aqui muitas vezes nós viemos para a igreja porque nós estamos acabados, destruídos, cheios de problema. As nossas escolhas erradas ou até mesmo as circunstâncias do mundo nos afunilaram, nos machucaram, pessoas nos traíram, nos machucaram, enfim, aqueles problemas adversos, aqueles muitos testemunhos espalhados. A gente vem querendo conserto, cura, consertar o casamento, consertar a vida, transformação, ajuda, refrigério, amém? Só que depois que a gente conhece Jesus, principalmente em lugares que ensinam certo sobre quem Ele é, alguém para se relacionar, o teu noivo e você a noiva. Depois disso, a gente tem que passar a estar com Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Não podemos vir pelo que Ele pode nos dar somente, embora Ele possa dar todas as coisas, mas nós devemos estar com Ele por quem Ele é. E quando Ele é alguma coisa para nós, a voz dEle tem peso para as nossas vidas. Agora volta a perguntar, meu irmão, quando é que foi a última vez que Deus te pediu para sacrificar algo, que você disse, não é Deus que está me pedindo e eu vou entregar? Eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de sacrifício. Deus pode pedir qualquer tipo que for. Eu te digo os sacrifícios que o Senhor está pedindo. Santidade. Santidade não é fácil, principalmente quando se é jovem, principalmente quando recém converteu. Santidade é um grande obstáculo na vida do crente. Mansidão. Eu sou assim e pronto. Não. Se você quer uma vida com Deus, Deus está te pedindo mansidão. Está aí um sacrifício que você pode entregar para Deus. Quando é que foi a última vez que Deus falou contigo, dizendo assim, fulano, eu vou te levantar e vou fazer algo tremendo através da tua vida, mas eu preciso que você comece a construir uma arca hoje. E você levantou e foi fazer o que Deus mandou. É sobre isso. Nós estamos ouvindo muitas palavras no culto e você tem que vir ao culto. Mas estamos saindo daqui ouvindo muitos profetas espalhados por aí. Gente falando, se Deus te permitiu tocar, cheirar, caiu polêmica. Se Deus te mostrou, é teu. Vou para Camboriú, ver as Ferrari passando, encostar numa quando passar. Senhor, tu falou que se eu tocar é meu. Quero uma Ferrari. Vou para o Guaíba tocar no jet ski, que é tri, né? Vou ali para a loja de moto tocar nas 4 cilindros. Deus permitiu eu tocar? Não. Deus criou cada pessoa que está aqui nessa casa hoje para algo específico. E talvez você não está ouvindo o que Deus está te chamando para viver. E talvez o que Deus está te chamando para viver é pedido de renúncia. E você está preferindo andar no meio de uma multidão onde todo mundo parece que caminha para o mesmo lugar. Não, o que Deus está pedindo para ti talvez não é o que está pedindo para o outro. Mas Deus tem um projeto perfeito, específico para a vida de cada pessoa aqui neste lugar. O que você precisa é ouvir a voz. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão, com 75, no meio da sua parentela, diz que ele já tinha muitos bens, diz que ele já tinha alguns escravos, diz que ele já estava num lugar confortável, mas ele obedeceu o novo de Deus para a sua vida. Muitas vezes Deus está nos chamando para ir para outros lugares, e que inclusive Deus pode falar contigo para trocar de igreja.
Daqui a pouco tu não ouve mais Deus aqui, não consegue mais ouvir e ver Deus aqui. Não consigo mais. Talvez Deus está usando o pastor dessa igreja hoje para dizer para ti, acho que deu teu tempo. Mas talvez Deus está te chamando de uma zona de conforto, de confissão, para você mudar. Porque talvez o problema não é a igreja, é os teus olhos e as tuas convicções erradas sobre quem é a igreja. Talvez é o jeito que você acha que a igreja tinha que ser e ela não vai ser. Porque não é Deus que se molda a nós. É nós que nos moldamos a Deus. E talvez estas muitas vozes que a gente ouve de opiniões de pessoas, de internet e por aí vai, são as vozes que estão nos confundindo. A gente está confuso, cara. O que realmente Deus quer? Será que Deus quer? Irmão, por favor, essa casa ensina sobre ter intimidade com Deus. A sua vida com Deus não vai dar certo se você só encontra com Ele na quinta e no domingo neste lugar. Se você não ora quando está na sua casa ou aí sozinho. Se você não lê a sua Bíblia além da igreja. Se você não busca a face do Senhor, irmão, você não vai sobreviver. Você vai ser mais um empolgado com a multidão, porque aqui tem uma multidão. Mas Deus não quer que tu se empolgue com a multidão, embora todo mundo esteja caminhando para o céu. Deus quer que você ouça a voz dEle e faça aquilo que Ele está te chamando para fazer. Volto um pouquinho na minha história, quando Deus me chamou e disse para nós que nós éramos para ser igreja da rua. E nós começamos a fazer eventos e evangelismos. Tinha um custo, tinha um preço. Geramos dívida. E desde lá a gente não parou mais de gerar dívida. Desde lá a gente não parou mais de adquirir. Compramos luzes, câmera, compramos som. A Josi era fotógrafa, vendedora da loja. E minha namorada. Não tínhamos as crianças. Íamos para cima e para baixo, fazíamos força. Hoje quando Deco, tá ligado? Quando tá todo mundo carregando caixa de som hoje, quando eu vejo, vou fazer uma feição, colocar a mão assim, não, vou fazer uma forcinha aqui. Aí o próprio Espírito diz para mim, não precisa mais, já carregou bastante. Deixa os guris pegar um pouquinho do galardão, Anderson. Deixa os guris ficar ricos no céu um pouquinho. Porque nós batemos muita caixa. E parecia uma loucura. Parecia uma loucura. Isso não vai dar certo. Aumenta um pouquinho o teclado, por favor. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai acontecer nada. Não sei. Dia 1º de maio, que tudo indica, nós vamos colocar mais de 2.000 pessoas na Praça Central de Alvorada, declarando que o Senhor Jesus é Senhor da cidade de Alvorada. Mas o que são números, pastor? Não sei. Se tratando de pessoas não convertidas, salvação. Foram mais de 30 pessoas. Quem estava em Cidreira ontem? Quem é testemunha para dizer que mais de 30 pessoas tomaram a decisão de alinhar, caminhar em direção a Deus ou entregar sua vida para Jesus? Quem é testemunha para dizer que viu isso com seus próprios olhos? Irmãos, parece loucura ir para a praça pública em um lugar improvável, como falava com o Juliano, para fazer esse tipo de coisa. Parece loucura e improvável. Mas a voz que nos chamou mandou fazer isso. Aí eu pergunto para ti, tu está ouvindo só as partes boas? Ai, Deus mandou eu orar pela vida do W. É fácil tu ir ali e querer orar pela vida de alguém, que Deus mandou você orar pela vida de alguém. Porque essa posição de orar pela vida de alguém, embora seja bênção, te coloca sobre a pessoa. Mas agora, quando é que foi que Deus mandou tu levantar e dizer assim, como é que tá as tuas contas em casa? Quanto é que tem de conta para pagar? Ah, pastor, tenho R$1.000. Deus mandou pagar as tuas contas. Isso sim é sacrifício. E a igreja não gosta de ouvir isso. Mas é justamente por isso que tem gente estagnada. Não avança, porque não ouve a voz que está chamando. Abraão obedeceu, se moveu, começou a caminhar na direção que Deus apontou. Diz que no meio do caminho veio muitos percalços. Apareceu o anjo dizendo que Deus era com ele. Até que aconteceu o quê? Você sabe? Com 100 anos de idade. A mulher dele com não sei quantos anos, acho que 90. Eles se deitaram e fizeram a promessa, o Isaac. Diz que com 100 e poucos anos de idade, 100 e poucos anos de idade, no lugar mais confortável da sua vida, e visualizando a promessa, ou seja, fazendo parte de uma igreja, vivendo uma vida com Deus, vivendo no ambiente de Deus, ele ouve a mesma voz, Abraão, e ele, opa, conheço essa voz, eis-me aqui, Senhor, pega o teu filho, o teu único filho, vai até o monte que eu te mostrarei,
e lá me oferece ele em sacrifício. Diz que Abraão triste, Abraão angustiado, Abraão talvez não conformado, Abraão contrariado, porque muitas vezes a voz de Deus, na verdade, sacrifício, geralmente a gente é contrariado. Abraão se levanta, pega alguns homens, pega o menino e diz para todo mundo: vamos até um lugar que Deus vai me mostrar, e lá nós vamos adorar a Deus. Porque adorar a Deus não tem a ver com somente uma música afinada e mão levantada. Adorar a Deus, de verdade, significa obedecer à voz daquele Deus que te chamou um dia. Significa obediência. E é um culto difícil de pregar. Porque nós pregador, a gente gosta de culto com glória a Deus, aleluia, né? Mas é um culto necessário. Deus não vai pedir filho para ninguém, nem carro para ninguém, nem dinheiro aqui para ninguém. Não te preocupa, não é isso. Deus vai te pedir o teu coração. Deus é muito pior do que tudo isso. Ele vai pedir o teu coração, porque se ele tiver o teu coração, ele diz: a partir de hoje eu vou usar a tua vida para ganhar a cidade de Estrela. A partir de hoje eu vou usar a tua vida para ganhar a cidade de Gravataí. A partir de hoje eu vou usar a tua vida para ganhar a cidade de Esteio. E você, porque entregou o teu coração, vai dizer: pai, eu sou o improvável, incapaz, pequenininho, cheio de falhas, mas se a tua voz está me chamando, eis-me aqui, Senhor, eu acredito nela. Eu acredito nela. É esse tipo de relacionamento, é esse tipo de coisa que Deus está nos convidando para viver hoje, igreja. É esse tipo de mergulho, é esse tipo de profundidade, porque está cheio de lugares que querem mais te manter sentado nessas cadeiras. Está cheio de lugares que querem te ensinar muito sobre honra a homens. Irmão, se tu honrar a Deus, eu não me preocupo se tu me honra não, porque se tu honrar a Deus, tu vai me honrar. Tu me escolheu para ser teu pastor. E sabe uma coisa que foi uma polêmicazinha que aconteceu esses dias? Estou numa reunião de pastores, e aí surgiu uma situação, todos os pastores da cidade de Alvorada. E aí surgiu uma situação, e eu falei assim: irmãos, é muito fácil de nós resolver isso. É só nós pegar, fazer uma coisa, um post, postar dentro dos grupos da nossa igreja, e ali quem manda é nós mesmos. Irmãos, tem que ver as caras. Quem manda é... Tu viu? Quem manda é nós mesmos. Ai, deixa eu te contar uma coisa. Deus me levantou, e a voz que manda aqui, Ele usa a minha. Quem manda aqui é nós, não é um lugar de democracia. Este lugar aqui é de governo. E Deus constituiu o governo sobre este lugar. E você escolheu o pastor que vai governar isso. Porque senão é muito fácil eu ficar ouvindo a voz de todo mundo: pastor, eu acho que tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Eu tenho um conselho que eu sento, eu ouço os meus amigos. Eu ouço, eu não sou um cara de ouvido tapado. Mas eu não hesito. Quando Deus diz para mim: eu vou abrir esse mar, e vocês vão passar em terra seca. Eu dou risada disso. Moisés já fez, então o meu Deus pode fazer de novo. Se o meu Deus fez uma vez, eu acredito. E tem gente que não caminha comigo porque pensa que eu sou autoritário. Sou o Bolsonaro do bagulho. E é assim que Deus levantou homens. É assim que Deus fez essas coisas. Abraão, tu vai sair do meio da tua parentela. Tu vai sair com uma palavra numa idade avançada, aonde toda a vida tu tentou ter um filho com a tua esposa e não teve até agora. Isso é loucura, Abraão. Mas eu ouvi a voz, eu acredito nela, e eu vou viver o que Deus está me chamando para viver, e não o que os homens estão tentando dizer que é meu. Comece a ouvir essa voz, irmãos, porque talvez foi as muitas vozes que disseram para ti: fuma, e tu foi lá e fumou. Foi as muitas vozes que disseram para ti assim: ó, ele não presta, e tu foi lá e se separou. Talvez foi as muitas vozes que disseram para ti: tu não vai chegar em lugar nenhum, e tu não vai ser ninguém. E talvez vozes bem próximas a você, e você pensa: eu sou um coitadinho, eu não vou chegar em lugar nenhum, e eu não vou ser ninguém. Aí vem a voz do céu e diz: eu te escolhi para algo específico, e se tu ouvir a minha voz, eu vou te levar diretamente para o centro da minha vontade, aonde eu tenho um projeto perfeito para a tua vida. Quem quer viver o projeto perfeito de Deus? Quem quer? Aprenda a ouvir só uma voz. Não é a Cláudia Duarte que vai dizer como é que teu casamento vai dar certo. Nem a Super Nani que vai te ensinar como é que educa as crianças. Quem é da época do Super Nani aí?
Levanta a mão para denunciar você. Quem que sofreu dano por causa da Super Nani aí? Vocês estão entendendo? Eu não quero que você pense que é uma pregação autoritária, não, embora eu tenha autoridade. Não, não é uma pregação autoritária, é uma pregação de alinhamento de vida. Porque tem pessoas talvez que vão cruzar o teu caminho para parecer simpáticos contigo. Você vai despejar os seus problemas. Eu estou com isso, aquilo, outro, e pá. E a pessoa que vai te ouvir vai saber que tem um monte de coisa fora do lugar. E aí essa pessoa, para te manter dentro de uma igreja, para ser mais um número, vai dizer assim, não te preocupa, Deus vai fazer a obra. Aqui, esse presbitério vai dizer o seguinte para ti: começa a te arrepender, para que Deus possa operar na tua vida. Começa a fazer a coisa certa. Começa a acreditar quando Deus pede santidade. Começa a alinhar a tua vida quando Deus pede alinhamento. Começa a fazer o que Deus pede para te fazer, porque senão não vai andar. Não vai, cara, não vai. Meia vida com Deus não funciona. E Abraão entregou tudo, até quando ele tinha tudo. Abraão tinha um filho e era o filho da promessa. Abraão tinha aquele menino como a sua maior riqueza, talvez. E quando Deus pediu, me entrega o teu filho, o teu único filho, Abraão foi e entregou. Não tem uma semana que eu não ore ao Senhor perguntando se Ele ainda me quer na frente desse ministério. Embora eu saiba que foi Ele que me levantou para estar aqui. Mas a questão é por causa do conforto que eu tenho. A questão é por causa das coisas que Deus me proporciona, das honras que a gente recebe. Eu não quero que fique nada no caminho entre eu e Deus. E eu espero que você deseje mesmo. Eu não quero que nada fique no caminho me impedindo de viver o que Deus tem para a minha vida. Porque Abraão podia muito bem fazer assim, ó, aqui meu Isaac. Deus, foi tu que me deu. Para a promessa se cumprir, tu vai ter que deixar ele comigo. Eu não posso te sacrificar. Eu já confiei em ti um dia, mas não posso confiar agora. Pai, ele é somente meu. E eu acho que é loucura da minha cabeça. E no fundo, irmãos, nós estamos fazendo isso. Começamos queimando, querendo, buscando. E hoje Deus está pedindo um pouquinho mais de compromisso, um pouquinho mais de mergulho. Você concorda comigo que uma alma vale mais que o mundo todo? Mas quanto tempo faz que tu não empenha a tua vida para ganhar uma única alma? Quanto tempo faz que tu não se puxa para ir a um lugar improvável? Sabe? Já falei para vocês, né? A Jacira está aí. Cadê tu já? Jacira, dia 21 de abril, começa a avisar todo mundo. 21 de abril nós vamos fazer ali um culto naquela rua na frente da missionária Lúcia ali. E nós vamos ganhar o Jardim Porto Alegre para Jesus. Nós vamos ganhar aquele bairro para Jesus. E era muito mais fácil para ir para um bairro onde eu não conheço ninguém. Porque ali no jardim eu conheço um monte de fio desencapado. Que vão vir congregar com a gente. Que eu tô ligado que é o seguinte, que são umas coisinhas, sabe? Homenzinhos tortos, que sabe que tu vai ter que desentortar. Mas a voz está mandando ir para o Jardim Porto Alegre. E eu espero que em nome de Jesus, quem passe por aquele lugar seja o Sidney, o maior bruxo do Jardim Porto Alegre. E eu espero que quando ele ouça o evangelho, ele levante a mão, porque você respondeu ao chamado de Deus, foi para um lugar fazer o que Deus mandou, e nós vamos alcançar vidas e pessoas. Igreja do Senhor Jesus, que voz tu tem ouvido? Qual é a voz que tu tem ouvido, igreja do Senhor Jesus? A voz do conforto, a voz do óbvio, a voz do eu vou para a igreja porque Deus quer me abençoar, ou a voz eu vou para a igreja porque eu quero saber o que Deus quer que eu faça da minha vida? Qual voz tu tem ouvido? A voz que fortalece o teu eu e o teu ego, ao ponto de tu se achar que o mundo ainda tem que girar ao teu redor e tu é a última bolacha do pacote? Ou a voz que te chama para se humilhar, para dizer, pai, talvez eu me perdi, talvez eu me equivoquei, talvez eu achei o que não era para achar, mas eu trouxe meu coração de volta e eu quero a tua vontade para a minha vida. Foi o que eu aprendi com Jesus. Qual voz você está ouvindo? Está em busca de qual voz? A voz que te aprova? Eis que te digo, assim diz o Senhor. Deus fala, Deus profetiza, mas você não precisa. Você só precisa ler a sua Bíblia e orar ao teu Deus, e Ele te responde o que Ele quer fazer na tua vida. Qual voz tu está ouvindo? A voz que te chama para fazer uma coisa improvável?
porque está cheio de crente, ouvindo somente a voz do óbvio. Marcos 14, não precisa acender. Marcos 14, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres. E bramavam contra ele. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa obra para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes poder fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Para quem não sabe essa história, Jesus está na casa de um homem, Simão, ex-leproso provavelmente, e eles estavam sentados numa mesa, preparando para um alimento, para comer, para fazer alguma coisa. Uma mulher entra com um vaso de alabastro, preciosíssimo, caríssimo, e em vez dela entregar para Judas, em vez dela entregar para Simão Pedro ou para João, dizendo: vendam e façam alguma obra social, comprem som para a igreja, comprem mais cadeiras, comprem coisas que vão fazer diferença, botem um ar-condicionado nas escolinhas das crianças. Ela não pegou o vaso e ela deu dando destino. Ela entregou como Deus mandou entregar. Ela fez o que a voz mandou ela fazer. Ela fez o quê? Ela quebrou o vaso de alabastro e espalhou sobre o corpo de Jesus. Acredito eu que quando as pessoas começaram a se indignar, pensando que o desperdício é esse, Jesus olhou para ela e talvez baixinho deve ter dito: o que tu está fazendo? E ela: estou preparando o teu corpo, porque tu vai morrer. Imagina que cena, alguém sair daí agora, pegar o perfume que tem na sua bolsa e derramar sobre mim, e dizer: pastor, estou preparando o teu corpo, porque o Senhor vai morrer em breve. Antes que esse perfume cesse, o Senhor vai te levar. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. O problema eram as pessoas ao redor, que queriam dizer para Jesus como aquilo deveria acontecer. Para de tentar explicar para Deus como Deus tem que fazer. Simplesmente entrega a tua vida para Deus e deixa Deus fazer, meu irmão. Para de tentar explicar para Deus como você quer. Entrega a tua vida e deixa Deus fazer o que Ele quer. E tu sabe que, para finalizar, essa semana Deus falou comigo o seguinte: quando eu orava para Ele e perguntava: Deus, está tudo certo? Está tudo em ordem? Está tudo alinhadinho? Porque eu não estou preocupado com o crescimento. Eu sei que daqui a pouco, maio te prepara, maio pode ter culto de manhã, isso aqui não vai mais ter lugar. Eu não estou preocupado com as coisas que talvez muitos homens se preocupam. Embora a gente tenha muitas contas, às vezes o financeiro dá uma preocupada, mas graças a Deus temos um homem de Deus à frente que diz para mim: descansa, Deus está no controle, eu vou e descanso. E eu falei assim: Senhor, será que nós estamos alinhados como igreja? E Ele falou o seguinte para mim: meu filho, qualquer lugar que estiver pregando um evangelho de confronto, ou seja, pregando a verdade, e as pessoas por causa das suas vidas estarem sendo confrontadas, é um lugar onde eu estou. Porque eu vim na terra para transformar vidas. E para vidas serem transformadas, elas precisam ser confrontadas pela minha palavra. Você está sendo confrontado, meu irmão? Não é porque eu quero, nem minha culpa. É porque o Senhor te ama demais. E Ele quer que você pare de se confundir com a voz dos bajuladores, com a voz dos encorajadores que somem quando o teu projeto dá errado, com a voz dos especialistas que não tem nada de especial, com as vozes até mesmo suas, das circunstâncias ao teu redor. E comece a ouvir uma única voz. Enquanto tu se olhar no espelho e achar que não tem jeito para ti, Deus dá um jeito. Porque um dia eu me olhei no espelho e achei: para mim não tem mais jeito. E Deus falou: eu sou Deus que dou um jeito. Enquanto você se olhar no espelho e achar: eu não tenho nenhuma chance, e Deus te chamar dizendo: tu tem uma chance, acredite na voz de Deus e não na tua, porque Deus vai abrir essa chance. Enquanto você olha e pensa: está tudo acabado, e Deus está te chamando e apontando um monte de entulhos e dizendo: não está, eu sou Deus de reconstrução. Acredite, vá para o lugar que Deus aponta, porque Ele vai reconstruir. E não vá embora pensando que está tudo acabado. Nessa noite,
A única voz que quer falar contigo é uma voz que quer te redirecionar, te levar exatamente para o centro da vontade do projeto que Deus tem para a tua vida. A voz que quer falar contigo aqui hoje é uma voz que vai pedir para você coisas improváveis, como foi pedido para essa mulher: quebra o vaso de alabastro. Mas por você buscar essa voz, você vai fazer o que Deus está te pedindo. Porque talvez você já passou o tempo de decolar, passou o tempo de viver as grandes coisas de Deus, passou o tempo de mergulhar no grande de Deus. Por quê? Porque você não está ouvindo a voz, está só ouvindo voz de internet e a voz da tua consciência. Ai, nunca dá certo para mim nunca funciona. Muda as sementes, que Deus muda a colheita. Muda o jeito, que Deus muda a história. Mude hoje, e daqui 1 ano a gente volta a conversar, e você vai dizer: pastor, naquele dia eu parei de ouvir as vozes, eu parei de me distrair com a internet, eu parei de me distrair com as vozes do meu trabalho, eu parei de me distrair com a opinião da minha família. Daquele dia em diante, pastor, eu ouvi uma única voz, a voz de Deus, e a minha vida mudou. Eu paro de pregar o evangelho se você hoje não tomar a decisão de ouvir somente a voz de Deus, e daqui 1 ano eu ver a sua vida transformada, quem sabe até nesse altar pregando sobre o amor dele. Agora eu pergunto: tu quer? Porque você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que ponderar e ser disciplinado consigo mesmo. Você vai ter que ter um outro estilo de vida. Você vai ter que aprender a não só abrir a Bíblia pensando que vamos ver que palavra que Deus tem para mim hoje. Para mim, todas as palavras que estão aqui são para você. Mas escute as que também te cobram alguma coisa. Escute as que também te apontam os teus defeitos. Escute as que também te confrontam. E não pula para a próxima pensando: não, eu quero ouvir outra coisa, porque afinal de contas Deus é bom, né? Então tem que ter uma palavra boa. A palavra boa de hoje é: alinha a tua vida, porque sou eu que estou falando contigo, assim diz o Senhor.